Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei fazer uma introdução aos números complexos e às suas aplicações, principalmente as aplicações da área elétrica. Para isso, nessa aula de hoje, nós teremos os seguintes objetivos: definição conceitual em matemática de números complexos, necessidade da criação de números complexos, forma algébrica de um número complexo, operações de soma e subtração na forma retangular, que é uma forma de representação de números complexos, e também multiplicação e divisão na forma polar. Muito bem. Então, falando inicialmente do conceito de números complexos, os números complexos eles surgem a partir da necessidade de resolução de equações que possuem raiz de números negativos, o que até então não era possível de resolver-se trabalhando com os números reais. Tá? Os números complexos podem ser representados de três formas. A forma algébrica, que seria z igual mais jb, que é composta da parte real azinho e a parte imaginária com bzinho. A forma geométrica, representada no plano complexo, conhecido também como plano de Argand-Gauss, e sua forma trigonométrica, conhecida também como a forma polar, que a gente acaba usando bastante. Com base na sua representação, como estamos trabalhando com um conjunto de números, os números complexos possuem operações bem definidas: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Legal. Continuando aí, a parte conceitual, ao tentarmos resolver equações do segundo grau, é bastante comum encontrarmos raiz quadrada de um número negativo, o que é impossível de ser resolvido no conjunto dos números reais, e por isso a necessidade dos números complexos. Tá? Então, a definição de um número complexo seria uma parte real mais uma parte imaginária, tá? Onde a parte imaginária, que seria esse j, ele equivale à raiz de menos 1. Então, aqui foi colocada uma equação do segundo grau para representar essa situação, que seria menos x ao quadrado mais 4x menos 29 igual a zero. Tá? Então, se eu quiser resolver essa equação do segundo grau, eu aplico Bhaskara, Tenho que achar aqui o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a, que aqui multiplica x ao quadrado, vezes c, que aqui não tem o x aqui, o b aqui está multiplicando o x, Então, b ao quadrado é 4 ao quadrado. Menos 4 seria, menos 4 é constante, vezes a, que aqui está na frente aqui do x ao quadrado, menos 1. Vezes c, que é quem não está multiplicando x, então seria menos 29. Então, se eu resolver aqui o delta, eu chego em menos 100. Então, quando a gente aplica a Bhaskara, eu tenho que o valor de x, para determinar as raízes dessa equação, seria menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Então, dando prosseguimento, nós temos o seguinte, menos 4 mais ou menos raiz de menos 100 dividido por 2 vezes o a, que era menos 1. Raiz quadrada de menos 100, aqui, se a gente recordar da definição de j, nós temos o seguinte, nós temos que menos 100 é a mesma coisa que menos 1 vezes 100, tá? E se eu pegar aqui a propriedade aqui das raízes, se eu tenho a raiz de um produto, é a mesma coisa que o produto das raízes. Então, daí eu fico aqui com raiz de menos 1, E essa raiz de menos 1 é o que nós definimos anteriormente como j, tá? Então, como eu tenho raiz de menos 1 vezes raiz de 100, é a mesma coisa que eu ter agora
j vezes o resultado da raiz quadrada de 100, que equivale a 10. Então, eu tenho j10. E agora sim, eu posso substituir essa raiz aqui de menos 100 por j10 e a gente continua os procedimentos aqui para resolução. Então, fica menos 4 mais ou menos j10 dividido por menos 2. E se eu quiser achar o x', eu faço aqui a soma, primeiramente, né? E depois eu faço a subtração para encontrar o x das linhas, né? Eu chego, portanto, em 2 menos j5 e 2 mais j5. Tá? Então, essas seriam as raízes, tá? Para a equação do segundo grau que foi colocada. E perceba, por se ter uma raiz negativa, eu precisei adotar os números complexos para resolver esse sistema. Tanto que se eu pegar esse valor de x' e x duas linhas e substituir na equação de segundo grau colocado ali como enunciado, né, como proposta ali de resolução, a gente chega que realmente, tanto para x' como x duas linhas, fazendo ali as devidas substituições e mexendo ali de forma algébrica, chegamos que realmente esses resultados aqui tornam aquela equação verdadeira. Tá? Então, os números complexos, eles podem ser comprovados aí através desse tipo aqui de análise. Tá? Falando agora da representação geométrica dos números complexos, no plano complexo, o eixo horizontal representa os números reais. O eixo vertical representa os números imaginários. Então, temos aqui o chamado forma retangular, que é o Azinho, parte real, mais JBzinho, que é a parte imaginária. Então, se eu fosse colocar isso num plano complexo, tá? Eu tenho eixo vertical sendo imaginário e eixo horizontal sendo real. O Azinho está na parte do eixo real. O Bzinho está na parte do eixo imaginário. Quando eu cruzo aqui o Bzinho com o Azinho, eu tenho um número complexo A mais JBzinho. Tá? Porém, se eu pegar da origem do plano complexo até esse ponto do cruzamento do Azinho com o Bzinho, eu tenho o chamado módulo de Z, tá? Módulo desse número complexo. E se eu pegar o módulo até o eixo dos reais, eu tenho o ângulo desse número complexo, tá? O que nos dá a forma polar, tá? Como sendo um módulo um certo ângulo, que chamamos principalmente aí na área elétrica, né, de ângulo de fase ou o argumento aqui, né, do número complexo. E esse módulo ele pode ser definido por teorema de Pitágoras, né, já que eu tenho aqui um triângulo retângulo, né, claramente desenhado, onde o z seria a hipotenusa. Então, ficaria raiz quadrada de azinho ao quadrado mais bzinho ao quadrado. Azinho seria a parte real, bzinho a parte imaginária. E o ângulo seria o arco tangente, ou tangente menos 1 da parte imaginária, que é o que nós temos aqui na vertical, dividido pela parte real. Tá? A definição da tangente, tá, turma? A definição da tangente qual que é? Não era o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente? Sim, né? Só que como eu quero trabalhar com o ângulo, eu tenho que tirar o arco tangente, né? Para ter uma resposta aqui em graus, para ter uma referência angular. Então, dessa forma, eu consigo definir, através do plano complexo, uma representação retangular, mas também eu tenho uma representação dada na forma polar. E agora, entrando na parte de operações, como todo conjunto numérico, as operações precisam estar bem definidas, né? No caso aí dos números complexos. Logo, é possível realizar essas 4 operações básicas dos números complexos, levando-se em consideração a forma algébrica apresentada. Para realizarmos a adição ou aí a subtração de dois números complexos, Z1 e Z2, faremos a soma barra subtração da parte real, tá? E a soma barra subtração da parte imaginária, respectivamente.
Então, eu tenho aqui a definição de Z1 sendo Azinho mais JBzinho e Z2 sendo Czinho mais JDzinho. Se eu quiser realizar soma ou subtração, eu faço a soma ou subtração da parte real e a soma ou subtração da parte imaginária. E terei já o número complexo resultante aqui, tá? Agora, colocando aqui um caso mais prático, né? Coloquei aqui Z1 é 4 mais J5, Z2 é 2 mais J10. Então, no exemplo aqui de soma, se eu quero Z1 mais Z2, eu tenho que somar real com real, né? Imaginário com imaginário. Então, 4 mais 2 na parte real, 5 mais 10 na parte imaginária, chego em 6 mais J15. Tá? Então, esse é o valor da soma de Z1 com Z2. Agora, se eu for fazer a subtração Z1 menos Z2, né, utilizando aqui os mesmos números, eu tenho subtração da parte real, portanto, fica 4 menos 2, tá? Subtração da parte imaginária, ficando 5 menos 10. Então, 4 menos 2 dá 2, 5 menos 10 dá menos 5. Tá? Então, fica 2 menos J5. Agora, para realizarmos a multiplicação de dois números complexos, Z1 e Z2, faremos a multiplicação dos módulos de Z1 e Z2 e a soma das fases, respectivamente. Tá? Então, o Z1 seria definido aí como módulo de Azinho com ângulo ou fase Bzinho, né? E Z2 seria módulo de Czinho com fase Dzinho. Então, se eu quisesse fazer a multiplicação, eu faria o quê? Módulo com módulo, portanto, Azinho vezes Czinho, e fase com fase, somando, né? Então, Bzinho mais Dzinho. Um exemplo de cálculo é Z1, 10 com ângulo de 30 graus e Z2, 5 com fase de 45 graus. Quando eu falo fase, argumento, ângulo, a mesma coisa, tá, turma? Então, se eu fizer aqui a aplicação dessa formulinha, módulo com módulo, no produto seria 10 vezes 5, que dá 50. Fase com fase, né, no produto aqui de números complexos, eu tenho que fazer a soma dos ângulos. Então, 30 mais 45 dá 75 graus. Portanto, esse é o valor aqui do número complexo resultante entre Z1 e Z2. Para realizarmos a divisão de dois números complexos, Z1 e Z2, faremos a divisão dos módulos de Z1 e Z2 e a subtração das fases, respectivamente. Então, o Z1, Azinho com fase Bzinho, Z2, Czinho com fase Dzinho. Se eu pegar aqui para encontrar uma resultante, eu tenho que dividir os módulos, né? Na divisão eu divido Azinho por Czinho e subtrair as fases. Então, eu subtraio Bzinho de Dzinho. Tá? Colocando aqui um exemplo numérico, eu trago aqui os mesmos números, né, do slide anterior. Então, 10 com ângulo 30, 5 com ângulo 45. Fazendo aqui a divisão, 10 dividido por 5 dá 2. Agora, na fase, eu tenho que subtrair os ângulos, né? Então, 30 menos 45 dá menos 15, certo? Então, aqui eu tenho um número complexo na forma polar, que teria módulo 2 e argumento de menos 15 graus. Beleza, turma? Então, a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Em caso de dúvidas, eu fico disponível no Microsoft Teams para tirar essas dúvidas, para esclarecer aí a todos, né? E fico também ali sempre disponível no período final da aula, na reunião síncrona, né? Para que todos possam entrar lá e interagir, colocar
suas dúvidas, curiosidades, principalmente curiosidades de aplicação na área elétrica, né? E a gente bate um papo relacionado ao assunto, ok? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.